O tema da minha mensagem hoje é família, filhos e salvação. Dando continuação aqui à nossa exposição sobre o Evangelho de Lucas, você vai ver que vai falar a respeito de João Batista. Lucas 1, verso 14. Você pode acompanhar comigo? Verso 13, para ficar mais fácil de entender. Mas o anjo lhe disse, lembra da visão que Zacarias já tinha do anjo? Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Lembrando que qual é o contexto de Lucas que nós estamos seguindo. No último culto eu falei a respeito de esterilidade, de que Zacarias, sendo pastor, sua esposa sendo uma mulher fiel a Deus, mesmo assim eles não tinham filhos. E no Antigo Testamento, quando Deus queria amaldiçoar alguém, o que ele fazia? Não dava filhos. Em contrapartida, quando ele queria abençoar, bastante filhos. Eu sei que hoje em dia eles invertem essa lógica, né? Eles dizem que quanto mais filho, mais prejuízo. Segundo a Escritura, não. Filhos são herança, e quanto mais, a Bíblia diz que é melhor. E aqui então começa a falar a respeito do ministério de João Batista. E perceba como nós lemos aqui, verso 16. E ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Ou seja, o que a Escritura diz é que muitos que estavam em Israel, que eram nominalmente povo de Deus, que tinham a crença em um único Deus, eram monoteístas, ainda assim não eram filhos de Deus. É o que diz a Escritura. Por isso que João Batista ele viria converter quem? Os israelitas. Ou seja, nem todos que estão dentro da igreja são de fato filhos de Deus. Lembra quando a Escritura diz que nem todo Israel é de fato israelita? O que ela está dizendo é assim: nem todo que se diz cristão, que frequenta um lugar de culto como este, é de fato filho de Deus. Por isso João viria converter muitos dos filhos de Israel. O contexto aqui do capítulo 1 é fabuloso. Nós veremos que Deus, ele leva a cabo o seu plano de salvação. Sabe de que foram? Usando duas famílias. Dois casais que entenderam a missão da paternidade, da importância de se ter filhos depois do casamento, para que esses filhos possam dar continuação à prole. A salvação acontece por meio de dois casais comuns. Assim como eu, assim como você. Ninguém é espetacular, perceba. Podia pegar qualquer pessoa, mas o Senhor pega dois casais comuns. José e Maria, Zacarias e Isabel. Por quê? Porque eles entenderam o princípio, o propósito de Deus através da família. Então, eu sei que hoje em dia nós vivemos tempos onde a família tem tentado, além de ter se desmantelado, nós vemos políticos, nós vemos governadores tentando o tempo todo jogar contra a família, dizendo que, olha, aqui não precisa casar. Olha, morando junto tá bom, não precisa nem morar junto. O que importa é cada mulher uma noite, cada homem uma noite. Isso aí que é uma maravilha, porque assim você não vai ter compromisso nenhum. E é claro, fazendo isso você não vai ter família. Mas a Escritura fala que a família é algo central dentro da palavra do Senhor. Perceba, a salvação de Deus não veio por conta de um casal que depois do matrimônio adotou um pet. Não, não foi. É isso que é incentivado o tempo todo, né? Não tenha filhos, tenha cachorrinhos. Cachorrinho é mais barato, menos prejuízo, menos trabalho. Mas a Escritura diz que Deus levou a cabo o plano de salvação através de um casal que entendeu a importância de ter filhos. E você sabia que as nossas famílias, a sua casa, fala muito a respeito da sua fé. É o que a Escritura vai dizer. Muitos se dizem cristãos, mas quando você olha para a família dele, na verdade não tem nada de cristianismo. São pais que não respeitam filhos. São filhos que não respeitam pais. São irmãos que vivem brigando. E é claro, eu estou me referindo apenas aos crentes, não quero falar dos ímpios aqui. Mas perceba,
Filhos que não respeitam pais. Ai, o meu filho tem um gênio forte. A Escritura diz que isso é mentira. A sua educação é fraca. A responsabilidade é sempre dos pais. Percebeu que uma das épocas mais difíceis para as mães, sabe qual é? Férias escolar, porque ela vai ter que ficar com o filho o tempo todo. Como assim? 2 meses com ele em casa? Não dá. Quantas mães que se dizem cristãs estão quase surtando por conta da quarentena e não ter aula? Eu acho que quando voltar às aulas, ela vai despachar o filho, vai abrir o carro, vai chutar o moleque para fora. Desesperadas. Mães que preferem sair de casa e obedecer a um patrão do que ficar no seu lar cuidando do filho. É claro, exceção aqui as mães solteiras, essas precisam trabalhar mesmo, até que Deus venha prover um Boaz em suas vidas. Mas perceba, se você é mãe, e se você cuida do seu filho, se você é uma do lar, da casa, que é muito trabalho. Eu sei que as pessoas tentam passar para a gente o contrário, né? Que ser mãe, ai meu Deus, dá até vergonha. Imagina, você vai comprar algo em uma loja e você precisa preencher um formulário. Daí diz lá, profissão, você quase engasga para falar, né? Ai, do lar. Porque do lar dá a intenção que não faz nada. Mas não. Claro que faz muito. Mas perceba, se você é uma mãe que cuida da sua casa, e para você o conceito de filho é prejuízo, gasto e trabalho, você não entendeu nada do que a Escritura diz a respeito da missão de se constituir uma família. Talvez você nem cristão você seja, irmã. Talvez você seja uma ímpia extremamente materialista, que pensa apenas em dinheiro, dinheiro e dinheiro. Perceba, o amor é a expressão máxima da nossa fé. E esse amor começa onde? Justamente lá, em nossa casa. Agora, se não há amor dentro dos lares, vai haver aonde? Em lugar nenhum. Como Maria Teresa de Calcutá já disse, né? Se nós autorizamos uma mãe a matar o seu próprio filho, como vamos dizer, ame o próximo, sendo que somos a favor de que a mãe mate o seu bebê? A tônica aqui do ministério de João Batista é preparar o caminho do Senhor. E a Escritura vai dizer como. Sabe qual maneira? Primeiro, através de uma genuína conversão, como ele diz aqui no verso 16. E depois, através do batismo. Ou seja, do arrependimento. O batismo, a princípio aqui, não era para os judeus. O batismo era para os ímpios. Só que João Batista começa a pregar e ele percebe, olha, muitos daqueles que se dizem cristãos, que se dizem povo de Deus, não são. E então ele começa a pregar para esses homens e mulheres, dizendo assim, vocês são ímpios, vocês não são filhos de Abraão. Vocês precisam se converter de verdade. Imagina a afronta que era para aquele povo que foi criado, doutrinado na Escritura, ouvir que eles não eram povo de Deus. Por isso queriam matar o João Batista também. Mas perceba, o João Batista ele está apenas fazendo uma citação do profeta Malaquias, no capítulo 4. Quando Deus, através de Malaquias, diz assim, e ele, aqui falando ele, o precursor do Messias, aquele que viria antes. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Perceba, a prova de uma verdadeira conversão, segundo a Escritura, é o amor, principalmente dentro do lar, dentro da casa. O que subentende-se aqui é que as famílias, elas estavam divididas. Por quê? Olha, se João Batista ele veio converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a conclusão óbvia que nós temos é, as famílias estavam arrebentadas, cada um para um canto. Perceba que não é muito diferente hoje. Os ímpios, a exemplo de Suzanne Richthofen, filhos matam os pais. Infelizmente isso não é uma anormalidade, é quase que comum. Mas no meio cristão não vai muito diferente. Mães não estão nem aí para os filhos. Pai, ele quer apenas trabalhar, chegar em casa e assistir o jogo do Corinthians. Não tem tempo de qualidade. Não se preocupa com a educação. E as famílias vão a cada dia mais se dissipando. Às vezes é uma mesma família, dentro do mesmo lar, talvez do mesmo cômodo. Mas um está no tablet, um está no celular, o outro está na televisão. Cada um em mundos diferentes. A internet é uma bênção, sem sombra de dúvida.
ela aproxima pessoas que estão longe. Esses dias eu conversava com um amigo meu que está lá, não sei na onde, do Rio Grande do Norte. Só que, em compensação, ela também afasta aqueles que estão próximos. E as famílias têm a cada dia mais perdido o sentido. E o profeta Malaquias ainda disse, para que eu não fira a terra com maldição. Perceba, quanta desgraça nós temos colhido por conta de famílias que não têm entendido o seu papel dentro da sociedade. Por conta de crentes que têm dado um péssimo testemunho em relação ao amor ao próximo. E com base nisso eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, Vinícius. O primeiro é o seguinte: uma família abençoada possui valores iguais. Eu não estou dizendo que tem os mesmos gostos, mas os valores é de suma importância que sejam iguais. No versículo 13, vai dizer assim: mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e tu o chamarás João. João. É tão interessante que Zacarias duvida. Como? E então, por conta disso, ele fica mudo. E então, ele sai do santuário, e as pessoas veem ele, olha, aconteceu alguma coisa, o homem não fala. Então, as pessoas perguntam o que aconteceu, ele, mímica, né? Diz a escritura que ela fica grávida, Isabel. E então, quando o menino está para nascer, a vizinhança quer dar um nome para ele. Não é muito diferente de hoje, percebeu, né? Você fica grávida, todo mundo quer colocar nome no seu filho. Ah, vai chamar como? Vai chamar Gilberta. Nossa, põe outro nome. Meu Deus, faz um filho para você e põe o nome que você quiser, criatura. O meu, eu que sei. Mas percebeu? Não muda muito a vizinha de João Batista, era parecida com isso? Mas perceba, por que Isabel concordou com aquele nome, João, sendo que não havia ninguém na família dela com esse nome? Tanto é que as pessoas perguntam, por que vai chamar João? Ninguém na sua família chama. E então eles perguntam para Zacarias, como que vai ser? Zacarias, ele pega uma tabinha ali, né, o tablet de hoje, esse é o significado em inglês, né, tablet, tábua, e ele então escreve João. E naquele momento a sua língua solta e ele começa a falar novamente. Tanto João, tanto Zacarias, como sua esposa, o nome que eles colocam no filho não é o nome que eles queriam, era o que Deus tinha ordenado. Na nossa vida esse princípio é o mesmo, talvez não em relação ao nome, mas tudo que nós fazemos que não é a vontade de Deus, você pode ter certeza, vai nos fazer nos dar mal. Qualquer coisa. Você pode casar apaixonado pela sua esposa, pelo seu marido. Se vocês não possuem o mesmo valor, mais cedo ou mais tarde o casamento vai dar errado. Valores diferentes não conseguem fazer com que um casal ande no mesmo caminho. Não há paixão que resista a valores diferentes. Pensa comigo. Imagina o seguinte, você é um judeu e você casa com uma mulher grega ou com uma mulher romana da época de Cristo, ou de qualquer outra etnia ali. E você tem o princípio do quê? De levar o seu filho ao templo para adorar o único Deus. Daí um dia você sai na sua casa, separa o seu dinheirinho na carteira e a sua esposa pergunta, olha, o que é isso? Ah, eu vou levar uma oferta ao culto. Ah, joia. Daí no outro dia ela vai ao culto dela e ela serve ao Deus Moloque. Daí você pergunta para ela, amor, você não vai levar oferta? Sim, estou levando. Quem? O Joãozinho. Vou matá-lo no culto a Moloque, porque Moloque recebia oferenda com crianças sendo mortas. Como que um casamento desse vai dar certo? Ou pior, você é marido e a sua esposa servia a Afrodite. E Afrodite, na filosofia grega, na Grécia, ela era cultuada através da relação íntima, me entende, né? Por conta dos jovens. Isso no templo. Daí você imagina a sua esposa pegando a sua menininha de 5, 6, 7 anos e dizendo, já vou começar a treiná-la. Você pergunta, o quê? Ela diz, olha, para ser sacerdotisa de Afrodite, assim como eu fui. Rodei meio mundo, ou meia Grécia. Você imagina a angústia. Como que um casamento desse vai dar certo? Jamais. É por isso que em Amós, o profeta diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo.
Perceba, não diz assim, olha, andarão os dois juntos, se não houver entre eles paixão. Meu irmão, a paixão é algo maravilhoso, fabuloso. Só que a maioria das pesquisas dizem que a paixão, em 2 anos, ela passa. Lembra lá, quando você começou a namorar o seu marido? Lá em 1600 antigamente? Você pega na mão. Ai, dá até um negócio, né? Ou você pega na mão, dá até raiva, dependendo do que ela faz. Oh, por que você fez isso? Perceba, a paixão passa. Todavia, os valores têm que ser o mesmo. Portanto, não importa. Você pode casar com o homem mais lindo do mundo, ou com a mulher mais linda do mundo. Se vocês possuem valores diferentes, mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Se não há uma voz absoluta guiando o povo, guiando a sua família, e uma voz absoluta, claro, eu me refiro à Escritura. Se não há uma voz que dá uma direção a vocês, mais cedo ou mais tarde as coisas começarão a dar errado, porque cada um vai para um lado. Eu lembro uma vez, estava no quartel, e estávamos montando uma pista de corda no meio de um lago. Eu disse para 2 soldados, olha, peguem essa corda, o barco e atravessem. Eles começaram a atravessar o lago. Só que no meio do lago, um começou a remar para um lado e o outro para o outro. E o barco começou a girar. Girar e não dava certo, por quê? Não, deixa eu. E eu ficava gritando, até que eu tive que gritar de fora, para os dois! Esquerda, direita. Daí pegaram o prumo. Daí começaram a andar na direção certa. No casamento é assim que funciona. Se um obedece à Escritura e o outro não vai dar certo, porque irão para lados diferentes. É necessário que haja uma bússola nos dando direção a cada dia. Porque convenhamos, primeiro que homem é totalmente diferente de mulher. Totalmente. Dependendo da criação que você teve, talvez você é o mais oposto ainda à sua esposa. Como que um homem e uma mulher, talvez um foi criado no todinho, o outro nem café tinha direito. Como que essas duas pessoas, debaixo do mesmo teto, conseguirão ser felizes? Só tem uma solução. É as duas serem guiadas pela palavra do Senhor. Do contrário, meu irmão, não há possibilidade. Zacarias, ele deu o nome de João, não porque ele achava bonito, mas simplesmente porque era a vontade do Senhor. É assim que devemos fazer em nossas famílias. Não é o que eu gosto ou o que ela gosta, mas é o que a palavra de Deus diz. Eu puno os meus filhos quando necessita com vara, não é porque eu tenho fetiche do zorro de dar varada neles. É porque eu creio que a Escritura diz que assim deve ser feito, e assim eu faço. Famílias que são submissas à palavra do Senhor, ainda que às vezes tenham desavenças, elas continuam sempre caminhando no caminho correto. Pai e mãe não podem falar diferentes dentro do mesmo lar. Não tem essa possibilidade do tipo, lá em casa nós temos como regra, se eu falo, algum filho pede para mim, pai, posso fazer? Eu digo não. E se eles têm a audácia de perguntar para a mãe se eles podem, eles já apanham, só se perguntar. Porque o que eu falei é o que ela falou, e vice-versa. Eles perguntam alguma coisa para a mãe, se chega, porque você sabe como criança é, né? Eu vou no pai, não, pai é meio duro. Pai não deixa, eu vou na mãe. A mãe, se eu levar um cafezinho, né? Não é enrolar de a mãe deixa. Tenha isso por princípio. Falar a mesma língua. É por isso que em 2 Coríntios, Paulo diz assim, olha, que um crente não pode casar com um ímpio. É por isso que, se você tiver que escolher entre casar com uma bela mulher ou um belo homem, só que ele for ímpio, prefiro ficar sozinho. Porque pode ser a pessoa mais bonita do mundo, se não possui os valores cristãos, mais cedo ou mais tarde vai dar errado. É por isso que Paulo vai dizer na carta dele aos Coríntios, que nós precisamos andar juntos, porque não há comunhão entre luz e trevas, entre crente e incrédulo, valores diferentes, família bagunçada. O segundo, põe por favor, Vi. A infância é tempo de crescer. Vai comigo ali para o verso 80 do capítulo 1. Lucas 1, verso 80. Diz assim, falando a respeito de João Batista. E o menino João crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto
até o dia da sua aparição pública a Israel. O menino crescia e se fortalecia em espírito. 30 anos de João Batista. 30 anos, resumido em uma frase. O menino crescia e se fortalecia no espírito. Isso é o bastante para descrever 30 anos de um homem. E espírito aqui é algo que está em oposição à carne, como Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 4. Põe ele, por favor. Romanos 8, 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Perceba, Paulo coloca em oposição andar na carne, naquilo que a nossa vontade natural deseja, e no espírito, aquilo que é a vontade do Senhor. Em Efésios, Paulo também vai dizer assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Mais uma vez, nós precisamos ser fortalecidos no espírito, que é o homem interior. Ou seja, o que a Escritura está dizendo é que João Batista crescia por dentro, se fortalecia no Senhor, ele aprendia a ser homem de verdade, ele aprendia valores que moldavam o seu caráter, e isso quando era criança. Desde pequeno, aprendia valores que iriam moldar o seu caráter, aprendia a ser corajoso. Por que você acha que João Batista teve coragem de chegar diante de Herodes e dizer: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão? Porque ele aprendeu esses valores já na infância. Não tenha medo, seja fiel a Deus e seja corajoso. Todos nós aqui precisamos. Nós que somos adultos, você que é pai, para que você possa passar ao seu filho, à sua filha, precisamos de coragem. Mas muitos pais não se importam com isso. Eles não se importam em fazer com que o seu filho cresça no conhecimento do Senhor. O máximo que eles querem é que seu filho cresça no conhecimento o suficiente para passar no vestibular e ter um salário de 5 mil. Se tem esse salário, ótimo. Se ele vai ter valor algum, não importa. 5 mil por mês? Ah, filho, vai dar para você andar num bom carro aí, ninguém vai dizer que você é um pé de chinelo. Essa é a preocupação de muitos pais e cristãos. Eles não se preocupam com o crescimento do filho diante de Deus, mas apenas diante da sociedade. Porque qual é o crescimento diante da sociedade? Bens, materiais, dinheiro, carro, casa. Esse é o crescimento diante da sociedade. Agora, em relação a valor, nós temos ensinado isso aos nossos pequenos. Se você não se esforçar para ensinar valores cristãos aos seus filhos pequenos, não se admire de quando ele for um adolescente ou adulto, ele negar a fé que você professa hoje. Por isso a importância de ensinar. Eu sei que o motivo do porquê muitos pais não têm ensinado a verdadeira fé aos filhos é por conta de uma definição errada do que é infância. O que é infância hoje para muitos? Infância é a época de não ter responsabilidade. Infância é a época de brincar. Não é isso que nós falamos? Ai, a infância é a melhor época porque não tem preocupação com nada. Não estou dizendo que os filhos não têm que brincar. Tem essa parte, claro. Mas acima de tudo a Escritura diz que a infância é um tempo de aprendizagem. Aprender, desenvolver habilidades, crescer no conhecimento do Senhor. É por isso que Provérbios vai dizer: ensina o adolescente o caminho que ele deve andar? Não. Ensina quem? É a criança. Desde pequeno. Senta, explica ao menino. Em Deuteronômio vai dizer a mesma coisa. E essas palavras, pais, estarão no teu coração. Ou seja, que você, pai e mãe, seja cheio da palavra de Deus. E quando vocês estiverem cheios, diz assim: e tu as inculcarás, né? Vai enfiar na cabeça. Depois que vocês estiverem cheios da palavra do Senhor, vocês devem enfiar na cabeça de seus filhos. Ao sentar, ao levantar, em todo o tempo. Pastora, mas calma aí. Ensinar a Bíblia para as crianças é difícil. Convenhamos, não é um livro fácil. É que você subestima o seu filho, sabia? Você não tem noção da capacidade que ele tem de aprender. Tem. Eu sei que muitos pedagogos, professores, eles dizem para nós assim: você for ensinar as coisas para os seus filhos, ensine coisas fáceis e sempre de forma lúdica.
de uma forma que não doa, de uma forma que não seja chato. Eu venho falar para você, é impossível. Para aprender alguma coisa de verdade, primeiro, você não deve subestimar a capacidade do seu filho. Você não tem noção, a memória dele, o quanto de coisa que absorve. Muita coisa. A memória dele é muito melhor que a nossa. Agora, me explica. Como ensinar um instrumento musical para uma criança de forma lúdica, ou seja, de uma forma que ela não sinta que ela está aprendendo, de uma forma que não seja peso. Não existe. Daí tá lá, eu ensinando violão para o menino. Ai, pai, dói o dedo. Filho, faz parte. E dói, deixa tudo duro a ponta do dedo. É assim. Ai, pai, mas tá doendo muito. Não interessa, continua tocando, moleque. Se quer aprender, passamos por dor. Eu lembro o meu mais velho, quando ele foi começar a aprender a tocar bateria, todo dia ele passava 1 hora tocando na igreja. Era perto, eu dava a chave e ia. Tinha dia que ele chegava para mim e dizia assim, pai, hoje eu tô tão cansado. Hoje eu não tô afim de tocar. Eu falei, sério? Puxa vida, filho. Tá com a carinha de cansado mesmo, né? Interessa, vai tocar, daqui 1 hora você volta. E as pessoas vêm e pensam assim, nossa, toca legalzinho, né? Ora, mas é necessário que aprenda. Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Eu acho que com o do meio eu fui um pouquinho mais duro ainda. Você vai aprender teclado. Hoje mesmo eu perguntou para mim, pai, quando que o senhor teve ideia de eu tocar teclado? Eu falei, não sei, você tem que aprender alguma coisa. Veio o teclado na cabeça, vai ser isso aqui, gente. Depois a gente usa a igreja. E perceba, se você deixa o celular na mão da criança, ele fica 3 horas sem beber água, sem ir ao banheiro. Se deixar, nem respira. Exagerei, né? Fica ali, ó, grudado. Daí você põe, filho, agora 1 hora você vai ficar sentado aqui, fazendo esse exercício aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E volta. Agora com a mão esquerda. O menino senta 5 minutos. Pai, vai beber água. E volta. Mais 5 minutos. Pai, eu acho que o Arthur quer água. Dá água pro irmão. Nunca se preocupa com o irmão. É impressionante. Sentou para aprender um negócio. Daí sabe o que eu fazia? Antes de começar, eu falava, vai ao banheiro. Pega uma garrafinha de água leve para o quarto, sentava ele na cadeira, arrancava o cinto, não para bater, arrancava o cinto, dava a volta na cadeira e travava aqui atrás. Vou pôr o cronômetro, na hora que despertar 1 hora, o pai vem soltar o cinto. Está aprendendo? Pastor Carrasco. Mas precisa, não tem essa possibilidade. Ensine de uma forma lúdica. Meu irmão, é difícil. Se queremos aprender algo, é difícil. Se você quer aprender um idioma, não adianta. Vai ficar, eu vou jogar Duolingo no celular. Esquece, não vai. O máximo que você vai aprender é Debugs on the Table e olha lá. Se quer aprender de verdade, tem que pôr o videozinho em inglês lá, 2 minutos, 3 minutos, e volta 30, 40 vezes para o seu ouvido começar a pegar. Do contrário, não aprende. Já experimentou ensinar português para o seu filho? Como que você ensina crase de uma forma lúdica? Filho, vem aqui. Então, existe uma palavra, um A que tem um acento para cá. Este A, ele chama-se crase, este acento. O que é crase? Crase, querido, significa fusão. É a junção de 2 palavras. Ou seja, você pega o artigo feminino A com a preposição A e juntando esses dois pela união dos seus poderes, da sua crase. É difícil. Exercício, exercício, exercício. Mas você precisa ensinar. Precisa ensinar. Este é o caminho. Agora, se você lê apenas para o seu filho coisas fáceis, aquela Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, tem um proveito? Claro que tem. Mas não subestime, coloca coisas difíceis, para que eles possam aprender coisas boas. É tão interessante que a gente pensa, mas calma aí, tem 15 anos ainda, 16, não está na hora de trabalhar. Paul Washer, ele foi missionário no Peru durante muitos anos, pregador batista. Ele conta que no Peru, com 16 anos, 16, o homem, com 16 anos, pode casar. Por quê, pastor? Ele tem um pai que o sustenta? Não. Com 16 anos, na tribo que ele foi, o homem já sabia arar a terra,
plantar, colher e construir uma casa. Ou seja, todas as condições para se casar. Qual casa um jovem de 16 anos sabe construir hoje no Brasil? Minecraft. Isso aí eles dominam. E olha lá. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens de verdade. A Escritura diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não faça de seu filho um molenga. É triste quando nós vemos pessoas, crianças de 30 anos, que com 30 anos não sabem ganhar dinheiro. Não sabe fazer nada. Vive dependendo do pai. Você precisa, meu irmão e minha irmã, ensinar o seu filho ou a sua filha uma forma de trazer dinheiro para dentro de casa. Isso aqui não é discurso da Universal não, pode ficar em paz. Mas você precisa ensiná-lo a ganhar dinheiro, sabe por quê? Como que vai casar, gente? Como que vai sustentar uma casa? Como que vai ajudar você a pagar as contas? Ai, pastor, mas mulher tem que ir mais light. Ensina a costurar para fora, fazer bolo e vender, bater de porta em porta. Pandemia, tem um monte de gente em casa. Faça bolo e venda. Ensina sua filha a fazer unha, pelo menos ela não vai gastar com a unha dela, faz a sua e pode fazer a dos outros. Só que nós ficamos lá o tempo todo, tratando os nossos filhos como se fossem bebês. Daí está lá, 5, 6 anos, o pai dá comidinha na boca. Ai, porque derruba. Deixa que derruba, mas precisa aprender. Vai ficar até quando? Ensinando. Precisa aprender a se virar. Ensine o seu filho, a sua filha, a ser um homem e uma mulher de verdade. Porque se você não fizer isso, assim que ele ou ela se casar, porque você pode, a possibilidade é grande, dele não querer casar, porque papai e mamãe dá tudo, gente, casa, comida, roupa lavada, eu vou casar e me aventurar para quê? Não. Mas se você não ensina eles a serem firmes, é bem provável que na primeira briguinha que eles tiverem no casamento, você vai ver o seu filho com um cabinho de vassoura, com uma trouxinha igual Chaves, voltando com a cabeça baixa. Ela brigou comigo, ela falou que eu sou mole. Ensine-o a ser homem e a mulher de verdade, é assim que nós temos que fazer. Por isso, estude a Escritura, meu irmão, com o seu filho, com a sua filha. Pastor, mas nem eu entendo. Compre uma Bíblia de estudo, tem aqui a parte de baixo é cheio de referências, de ensinos, que você vai aprender mais. É bom que você aprenda, ensina a ele também. Se você quer aprender um ofício e não consegue um emprego, você já experimentou ir a uma empresa e se oferecer para trabalhar de graça, para aprender algo? Ou se você almeja alguma profissão, eu quero ser um eletricista, vá atrás de um bom eletricista e diga para ele, me deixe trabalhar com você, de graça. Meio período, todo dia, apenas para você me ensinar o trabalho. Eu duvido que ele irá rejeitar. Mas você precisa aprender algo. Eu sei que este caminho pode parecer difícil para ensinar aos nossos filhos, mas é muito mais fácil do que ver os nossos filhos molengas, frouxos, que crescem e não sabem fazer nada. Olha, eu perdi a conta de quantas irmãs chorando para mim, dizendo assim, meu marido é mole, não sabe fazer nada, é uma lâmpada que queima, eu tenho que me virar. Será que não foi porque a mamãe deu comidinha na boca até os 9 anos? Tem essa possibilidade. Terceiro princípio, a paternidade é o projeto de salvação de Deus. Paternidade, me entenda, né? Não estou falando só em relação ao pai e mãe. A salvação de Deus passou por 2 casais comprometidos em seguir o que diz Gênesis. Multiplicai-vos. Tenham filhos. Eu sei que no caso de Maria, que é o casal que vai falar depois de Zacarias e Isabel, Maria pode não ter ficado muito animada, porque ela estava grávida, sem estar casada, isso poderia levá-la à morte. Além disso, você imagina ela explicar para José, né? José, estou grávida, de quem? O Espírito Santo me envolveu. Quem é o cabra? José, homem de Deus também, aceita Maria grávida do Espírito Santo. Poderia ser chifre, poderia ter sido traído, mas ele confiou naquela mulher. Olha o que Maria diz: eis aqui a tua serva, cumpra em mim
o teu querer. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E se hoje nós estamos aqui, é porque Isabel e Zacarias, José e Maria, resolveram obedecer à vontade de Deus, mesmo indo contra os seus desejos, contra aquilo que eles queriam. Mas eles disseram, se é a vontade do Senhor, assim será. Esse é um exemplo de uma mãe que entendeu a sua missão de mãe, que entendeu que filhos gerados para Deus é a vontade do Senhor. Eu conversava essa semana com meu filho mais velho, ele me falava a respeito de uma babá, não sei de que cantor, que ganhava 10 mil reais por mês para cuidar da criancinha lá, né? Passear com o menininho no carrinho, trocar fralda. 10 mil, salário bom, hein? 10 mil. O rei Filipe II da Macedônia foi pai de Alexandre o Grande. Quando ele quis educar o seu filho, ele foi atrás de um dos melhores filósofos de sua época. E então ele contratou Aristóteles para ensinar o seu filho. Ou seja, eu quero o melhor para ele. Alguns cantores contratam babás a 10 mil reais. Este rei contratou o melhor filósofo, juntamente com Platão, né? Aristóteles, um dos maiores, para cuidar de seu filho, Alexandre. E o que Deus faz? Você percebeu? Deus tem um filho. E Deus precisa de um casal que eduque essa criança. Ele vai procurar onde? Eu vou lá na Grécia também. Deve haver outro Aristóteles, Platão por aí, né? Eu vou procurar um cara desse. Não. Perceba. O Senhor vai a uma cidadezinha minúscula, acha um casal simples, humilde, sem bem, sem posse, sem nada, porque José e Maria eram quebrados. Pastor, como o senhor sabe que eles eram pobres? Por conta da oferta que eles levaram ao templo assim que o menino nasceu. A oferta era de acordo com a renda. Se você tinha bastante renda, você levava um bezerro. Agora, quando você levava pombinha, rolinha, ou algo que a terra produzisse, ervas, era sinal que você era pobre, pobre, pobre de maré de si. E diz a Escritura que é esta oferta que José e Maria levam. Mas perceba, Deus não se preocupou com quanto eles ganhavam financeiramente. Mas ele olha e diz, este casal é fiel. E então, José e Maria ele manda Jesus, e a Zacarias e Isabel ele manda quem? Manda João. E olha o que a Escritura diz a respeito de João. Jesus afirma assim, dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Jesus Cristo diz que João Batista foi o maior homem que existiu. E nós lemos no culto passado que Zacarias e Isabel eles eram irrepreensíveis quanto à lei de Deus, lembra? Ou seja, a obediência de João Batista não era por acaso. A honestidade deste homem não era por acaso. Haviam pais que estavam por trás, ensinando aqueles filhos, ensinando a João e a Jesus o caminho correto. Porque perceba, filhos eles não são bons naturalmente. Não pense, meu filho tem um coração tão para Deus. Tira o brinquedo dele. Você vai ver que ele não é a imagem e semelhança de Deus, mas se Deus não regenerar, todas as crianças são a imagem e semelhança do capeta. Assim são todos. Por trás de uma criança obediente, sempre haverá pais dedicados. Lembra que uma das profecias, como nós lemos aqui a respeito de João, era: este menino não beberá vinho, nem bebida forte. E ele não bebeu. Você acha por quê? Que João Batista, sendo tentado talvez, com vinho para lá, vinho para cá, com as festinhas da juventude, ele não bebeu. Por quê? Os seus pais sabiam qual era o mandamento para eles. Você não vai, portanto, moleque, se você teimar, você apanha. E então aqueles pais conservaram João daquela forma. O sucesso do ministério de João tem a ver com os seus pais. Homens que educaram seu filho. Um casal que educou o seu filho a maneira que Deus tinha ordenado. E é isso que você temos que fazer com nossas crianças. Educá-los segundo o mandamento. Ensinar, mas ensinar de verdade. Sabe por quê? Uma criança ignorante é presa fácil para pessoas malignas.
Uma criança que não sabe discernir o bem e o mal é presa fácil de manipuladores que estão por todo lado. Você precisa, meu irmão, minha irmã, gastar tempo, mas ensinar diariamente isso aqui para os seus filhos. Não precisa um capítulo todo por dia, não. Às vezes é uma história de 3, 4 versículos, mas leia. As palavras que ele não souber, fala para ele perguntar para você. Se você não souber, consulte o dicionário. Aí você já ensina a palavra de Deus juntamente com o português. Pontuação, tudo ali. Mas ensine constantemente. Você precisa gastar tempo. Porque se você não gastar tempo ensinando a palavra de Deus para os seus filhos, a mídia gasta todo o seu tempo, o seu dinheiro e seus investimentos para ensinar a eles o que não presta. Para encerrar, a faculdade de Harvard, a Universidade de Harvard, é uma das mais famosas do mundo. Hoje talvez não seja a mais famosa, né? Tem Yale e algumas outras ali. Mas durante muito tempo, Harvard foi um referencial de aprendizagem verdadeira. E isso tem a ver com os seus fundadores, que eram cristãos. E olha uma das coisas que está escrito logo ali, na fundação da faculdade. Põe ali, por favor. Essa declaração de 1636 diz assim: que cada aluno seja instruído de forma plena e incisivamente pressionado. Perceba, né? Nada de forma lúdica. Não, temos que ser de uma forma não dolorida, uma forma descontraída, não. Uma das faculdades referência em todo o mundo diz assim: que cada aluno seja instruído de forma plena e incisivamente pressionado a considerar bem o objetivo final de sua vida e seus estudos. E qual é esse objetivo? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. O centro de referência do mundo durante muitos anos a respeito de como se aprender de verdade, nasceu com o objetivo de ensinar os filhos a conhecerem a Deus. Isso nós temos que fazer. Hoje nós só estamos aqui porque casais comuns como nós entenderam a missão de obedecer ao Senhor deste livro e ensinar aos seus filhos a respeito dele também. É por esse motivo que hoje nós podemos ter a salvação em Jesus Cristo. Porque uma mãe dona de casa, um pai carpinteiro, obedeceram aquilo que a Escritura diz. E eu só estou pregando isso aqui hoje porque eu sei que faz bem para você. Que se você levar isso aqui a sério, que não é palavra minha, mas palavra de Deus, vai fazer bem para as suas futuras gerações. Não apenas para os seus filhos, para os seus netos e para aqueles que virão depois de você. Por quê? Porque isso aqui não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pastor, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ela que nos guia, ela que deve ser a lâmpada para os nossos pés. Amém, meus irmãos?